Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Santo é o nosso Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder, e eleva o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis entre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte e dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que traspassa. Agora no versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis de Cus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e pois vi sair no meio de ti um fogo que te consumia a ti, e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse é um livro, o livro do profeta Ezequiel é um livro de difícil interpretação por muitos, porque é um livro muito espiritual, e o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. Não adianta eu querer entender revelação divina com os meus olhos carnais. É difícil, não tem como. Então aqui, quem já leu o livro do profeta Ezequiel, com certeza já deve ter se deparado naquela visão que ele tem no capítulo 2 do seu livro. Então eu tenho certeza que todos viram aquela visão então, no capítulo 2 e se perguntaram, que nem eu já me perguntei: que raio de visão é aquela que o profeta Ezequiel teve no capítulo 2 do seu livro? Quando ele olha para o céu, ele vê uma roda enorme de fogo girando para um lado, e então a visão se aprimora. Então ele vê uma outra roda de fogo um pouco menor dentro dessa roda maior. Uma gira para a direita, uma vira para a esquerda, uma vira para um lado e outra vira para o outro. E então a visão se aprimora. E não é que o profeta Ezequiel então vê uns seres estranhos dentro dessa roda, uns seres esquisitos, cada um com 4 rostos, à frente, atrás, de um lado do outro. E então a visão vai se aprimorando e passando. Então ele vê como se fosse olhos em volta desta visão, olhos piscando. Irmãos, mas quando nós pensamos então nessa visão, a gente fica meio encabulado. Que raio de visão é aquela que o profeta Ezequiel tem?
Porque olhando para o alto, irmão, uma roda enorme, uns seres estranhos no meio, e olhos piscando. Irmãos, naquele tempo não tinha luz, não tinha neon, não tinha nada que brilhasse. Então tinha luz piscando, mas pela visão do profeta, aquilo era como olhos, porque o profeta não conhecia o que era a luz elétrica, a luz que nós conhecemos, a lâmpada, nós não conhecemos. Então aquela visão é como se fosse a visão de um ovo frito, e não se espante, é como se fosse um disco voador. E então, irmãos, mas o que você está querendo dizer, presbítero? Você está querendo dizer que você acredita em ET? Sim, eu acredito. Presbítero, você está querendo me dizer que você acredita em disco voador? Sim, eu acredito. Mas peraí, presbítero, você está querendo dizer então que você acredita que há vida em outro planeta? É claro que não. Irmãos, o que é o ET? Responda para mim. Esquece lá o filme lá do Steven Spielberg, esquece os ET de Varginha, aquelas anteninhas lá, é pura história. O que é o ET? Oi? Isso. O que é o ET então? Extraterrestre. Ou seja, extraterrestre é o que? É tudo aquilo que não é da Terra, não é verdade? Se não é da Terra, é um extraterrestre. Esquece aqueles filmes doidos lá, aquela mentira. Jesus então, ele era o ET. Por quê? Responda. Extraterrestre, ele não era da Terra. Miguel também era o ET. Os anjos também. Aleluia. Por quê? Porque são extraterrestres. Mas aquele disco, então, aquele forma de disco, irmãos, a palavra de Deus diz nos Salmos que o Senhor tem milhares e milhares de carros. Milhares, esqueci na Bíblia lá. Então aquele poderia ser um dos carros de Deus. Agora se ele é redondo, quadrado, retangular, isso pertence a Deus. Deus não tem que dar satisfação nem a mim nem a você. A glória pertence a Ele. A glória pertence a Ele. Então, irmão, eu estou falando isso para quê? Para você não ser mais chamado de cocó quando alguém te perguntar se você acredita em ET. Então, se alguém te perguntar, você acredita em ET? Você fala, sim, eu creio. Aí você fala ainda mais, eu conheci um que mudou a minha vida. Aí a pessoa vai ficar meio encafifada, mas como assim? Aí então você ainda preenche mais ainda a conversa. E o nome dele é Yeshua HaMashiach. Aleluia! Santo é nosso Deus, Jesus, Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome de Deus. Aí então, irmãos, você pega e explica para ele. Eu até sei a forma que ele subiu para o céu. Você sabe como ele subiu para o céu? Sim. Aí você pega e conta para ele. Fala. Então ele estava lá no pé do monte, da montanha. Ele estava lá, reunido com os seus discípulos, dando os seus avisos finais. E então não é que veio uma nuvem, irmãos, aleluia, em forma de uma fumaça branca, e não é que ela tipo encaixa debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. Jesus então começa a subir, vai subindo. Quando chega muito alto, aquela visão a ponto deles não enxergar mais, não ver mais o Senhor, porque ele subiu no meio das nuvens. Não é que desce 2 ETs? Descem 2 ETs, 2 homens de branco, os mesmos homens de branco que foram até a tumba de Jesus lá, e diz para aquelas mulheres: por que é que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já
ressuscitou. Santo. E então Jesus continua subindo na sua visão, subindo, e aqueles homens varões lá olhando. Então os dois homens brancos descem, tocam no ombro dele. Por que é que estás olhando para o alto? Da mesma forma que ele foi, um dia ele vai voltar. Irmão, irmã, se Jesus voltasse agora e apenas 2 crentes subissem, eu sou o primeiro. Quem vem comigo? Quem vem? Oh Deus, aleluia. Irmão, se você pegar os teólogos mais estudados, os mais acirrados, os que conhecem mais a palavra de Deus, eles vão dizer que o profeta Ezequiel sofria de esquizofrenia e catalepsia. Presbítero, mas que miséria de doenças são essas? São doenças psicomáticas. Traduza. São doenças da mente. Meu irmão, minha irmã, e todo esquizofrênico, todo que sofre doença da mente, tem 3 características. 3. A primeira delas, irmãos, toda pessoa esquizofrênica, ela vê o que ninguém vê. Irmão, todo louco vê o que ninguém vê. Né, Diaconanos? Né, Diacono André? Todo louco vê o que ninguém vê. Semana passada, irmãos, vi umas coisas estranhas aqui. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa. O Diacono André também viu. Aleluia. Eu fiquei com a mão na boca, eu não vi. Então a primeira característica da pessoa esquizofrênica é de ver o que ninguém vê. A segunda é de ouvir. Ouvir. Todo louco ouve o que ninguém ouve. Então se ele vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve, então ele também sente o que ninguém sente. Irmãos, as pessoas podem passar lá fora na rua e ver dentro da igreja vocês assim sorrindo, vocês aqui glorificando. Eles vão pensar que nós somos loucos. Eles vão pensar que nós somos doidos, irmãos. Mas que tanto esse povo ri, às vezes chora, às vezes ri. Que povo louco é esse? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, está escrito: aos esquizofrênicos. Amém? Paulo escreve a igreja de Coríntios, a igreja mais doida, a mais louca que tinha na época. Ele escreve: aos esquizofrênicos, aquilo que o olho não viu. Aleluia. Aquilo que o ouvido não viu, e que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todo aquele que crê. Aleluia! Tudo isso Deus tem preparado para nós, mas nós temos que ser meio loucos, meio doidos. Pega a câmera, Cláudio. Irmãos, o profeta Ezequiel, então, ele tem uma visão muito forte. Ele teve uma visão metafísica. Ele enxerga nessa visão momentos finais de uma batalha cósmica, de uma batalha que aconteceu por volta do 3º céu. A Cabala judaica diz que são 7 céus, mas eu prefiro ficar com a Bíblia que diz que são 3. Porque criou um carro, porque criou um avião, porque fez, porque fez um carro, porque fez um avião, porque fez tantas coisas, a tecnologia avançada, os computadores. Mas o homem não faz nada, não cria nada, irmãos. E eles falam que ele criou. Que
Criar é você fazer do nada, fazer alguma coisa existir. E isso para nós é impossível. Isso para mim e para você, meus irmãos, é impossível. É impossível a gente criar algo. Porque o homem, para fazer, por exemplo, um carro, ele vai ter que usar o quê? Matéria-prima, que já existe na terra. Ele vai ter que usar então a matéria que o próprio Deus deixou. Mas suponhamos então que o homem fez alguma coisa sem usar nada. Mas ele usou inteligência. Ele usou a sabedoria que o próprio Deus deu para ele. Então, sem chance para ele, sem chance para nós querer criar alguma coisa. É impossível. Quem pode criar somente Deus. É por isso, irmãos, então, que quando a gente lê em Gênesis, então fez Deus o homem, macho e fêmea. Lá em Gênesis, no capítulo 1, é escrito isso. Só que mais abaixo, então, no versículo, você desce na Bíblia, no capítulo 1, e embaixo estava escrito assim: criou Deus o homem, macho e fêmea. Então há uma diferença aí, não há? De fazer e criar. Então, irmãos, nesse momento eu quero fazer uma simulação pequena aqui. E vou, sabe, uma simulação que muitos pregadores já usaram. E eu vou usar aqui porque achei forte e bom. Eu queria chamar aqui um jovem aqui, vamos ver como vou chamar. Vou chamar. Vem cá, você está sorrindo muito aí nesse banco. Aleluia, tem que sorrir mesmo, porque Deus é bom. Irmãos, o que é? Deus, então, o que é fazer e o que é criar? Fazer, então, Deus colocou a mão no barro e começou a fazer o homem. Ele fez o homem. Ele ficou como se fosse ali um boneco imóvel. Então criou Deus o homem, fez Deus o homem, macho e fêmea. Está aqui, um homem. Fez aqui. Então, irmãos, o que faltou aqui? Faltou o Espírito, não faltou? Aí é só criando. Por quê? Para fazer o homem, ele usou o barro já era matéria-prima, já existente, porque Deus já tinha feito a terra. Então, o que ele fez? Ele pegou, então, soprou, ele jogou o Espírito. Isso é criar. Obrigado, Matheus. Isso é criar. Aplauda o Senhor, por favor, irmãos. Então, nós nunca podemos ser igual a Deus, nem chegar perto de Deus. Chegar perto de Deus não. O que nos faz chegar perto de Deus é quando você se dobra e adora. Quando você se dobra e adora ao Senhor, você consegue se aproximar dele, porque a única forma de se aproximar do Senhor é através da oração. É através da oração. Assim você é capaz de se aproximar perto de Deus. Quantos aqui nessa noite quer se aproximar perto do Senhor? Levante as mãos e dê um brado de vitória bem forte. Irmãos, antes de Deus então criar o homem, Deus criou outros seres invisíveis, seres que pelo qual nós chamamos de anjos, e são divididos em várias classes. São divididos em anjos, querubins, serafins e arcanjo. Arcanjo no singular, um arcanjo. E vários querubins, porque está no plural. Querubins, serafins são plural. Sabe, e eu fico tão maravilhado, irmãos, com a sabedoria de Deus. Porque Deus criou esses seres, irmãos, cada um para fazer uma função, para ter uma função lá no céu. Qual era então? Deus criou então
os querubins. E qual era a função dos querubins? Todos tinham uma função. Os querubins, eles tinham a função de segurar o trono e sustentar o trono do Altíssimo. Essa era a função dos querubins. E além dessa função, eles também foram criados seres, são anjos de guerra, são anjos de batalha. Eles batalham então para proteger e guardar, aleluia, esqueci a palavra, glória a Deus, a integridade santa do Senhor. Essa é a função dos querubins. Então eles foram criados para sustentar o trono e também para batalhar, para guerrear. É por isso que quando a Bíblia fala, no livro de Salmos, da descida de Deus à terra, aleluia, então a Bíblia fala que sentou Deus nas asas do querubim e voou nas asas do vento. Nosso Deus maravilhoso. Só que os serafins, eles são seres um pouco mais polidos. Para que foi criado então os serafins? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma coisa mais alta do que Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então eu vou te provar que tem. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que os serafins voavam acima do trono de Deus. E além de voar acima do trono de Deus, eles ficavam lá voando e dizendo, sem a voz calejar, sem a voz ficar rouca, sem ficar com pigarro na garganta, eles ficam dizendo, santo, 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 e voando sobre ele, aleluia, o trono, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Eles não cansam, irmãos, de exaltar o Senhor, de dizer que Ele é santo. Isso desde que foram criados. Desde que foram criados. Irmãos, então eu posso ver na igreja que existem dois tipos de crente dessa forma. Existem aqueles crentes, irmãos, que são crentes de batalha, que são crentes que estão a qual toda hora, são crentes de guerra, são crentes que defendem com garra o seu ministério, que defendem a sua igreja, são crentes de guerra, são crentes de batalha, e eu tenho medo desses crentes, aleluia. Mas existe, irmãos, por outro lado, outra categoria de crente, aleluia, que são assim como os serafins. Eles não sabem guerrear, mas com compensação que sabem adorar. Aleluia! Em compensação que sabem adorar, irmãos, eu quero chegar na igreja assim e já vai dizendo glória, 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 glória a Deus, santo, santo, Deus é o Senhor, nosso Deus é maravilhoso, e glória, 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 abraça o irmão, abraça o outro, aleluia, se ataca no abraço e abraça de novo. Esses são crentes, aleluia, são crentes que não são de guerra, mas sabem adorar, exaltar ao nome do Senhor. E se eu fosse você agora, eu estava um brado de vitória e exaltava ao Rei dos Reis. Santo, santo, nosso Deus. Irmãos, então a gente se pergunta, mas por que os serafins adoram em cima
E tem os querubins do lado disputando o trono. Então a gente fica se perguntando. Então, irmãos, Deus fala para nós que Ele deve ser adorado. Em cima tem os serafins que adoram, do lado do outro tem os querubins, na frente tem os 7 espíritos e os 24 anciões. Aleluia. Aqui embaixo na terra tem eu e tem você. Aleluia. Aleluia. Mas aí você se pergunta, mas e atrás? Irmão, quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, todos nós juntinhos lá, de qualquer lugar que você estiver na cidade, você vai olhar e vai ver o trono, você vai ver Deus no centro ali. Não existe atrás de Deus. Não existe atrás de Deus. O único que viu as costas de Deus ficou 40 dias com o rosto brilhando. Tiveram que encapuzar ele com tanta glória, que foi Moisés. Aleluia. E o que nós podemos ver então, irmãos, é que Deus é adorado em cima, é que Deus é adorado na frente, embaixo, da direita, da esquerda, do nosso lado. Deus é adorado. Aleluia. Oh Deus, Ele é adorado de todos os lados, na frente, em cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de todos os lados Ele é adorado. Irmãos, todos nós fomos criados para adorar a Deus. Todos nós fomos criados para adorar o Senhor. E se nós não adorarmos a Deus, alguma outra coisa a gente vai adorar. Outros adoram carros, outros adoram dinheiro, adoram às vezes o esposo, a esposa, morrem por ela, se matam por ela. Eu e você, nós fomos criados para adorar. Então, se você não adorar a Deus, se nós não adorarmos a Deus, alguma outra coisa nós vamos adorar. Então Deus criou então os serafins, irmãos, através do seu fôlego. Então criou. Deus pensou em serafins com 6 asas. Aleluia. Irmãos, é fácil assim para fora, assim, o ar para cima. Porque se você pega uma hora, vai jogar a mão na frente. Assim, ó. Faz assim. Mais forte, vocês vão passear. Aleluia. De onde saiu isso, irmão? De onde? De onde? De onde saiu? Aleluia, irmã Rita. Saiu de dentro de nós. Então, quando Deus criou os anjos, então, os anjos saíram de dentro dele, através do sopro do Espírito. É por isso, irmãos, que anjos não morrem. Anjos não morrem porque anjos são partículas de Deus. É por isso que eles não morrem, eles são eternos. Eles são eternos e não morrem. Alguns estão presos em cadeias eternas, mas não morrem. Não morrem de forma alguma, porque eles são seres eternos. Eles saíram de dentro de Deus. Aleluia. Irmão, quando Deus então criou esses seres para ornamentar o céu, Deus então criou a terra. Porque a palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra, ou seja, céus e a terra. Céus tem 3 céus: céu atmosférico, céu, depois céu cósmico, sol inacessível da glória divina. Mas a terra, Deus criou apenas uma terra. Então creio, irmãos, que a terra então não era de vegetais, e sim de minerais. Por quê? Porque a Bíblia diz que certo alguém andava sobre pedras afogueadas. Então que leva a crer que o primeiro Éden então não era de vegetais,
vegetais, não tinha relva, não tinha plantas. O planeta Terra ele era se fosse uma caverna imensa de uma única rocha. Então Deus resolve criar Lúcifer. E Deus criou Lúcifer então a ponta do lápis. Ele criou Lúcifer a ponta do lápis, porque a Bíblia nos diz que não havia criatura como ele, ornamentado, belo e forte. Irmãos, então a palavra de Deus diz o quê? Que quando Deus então criou Lúcifer, ele criou nele o adufe, o tambor. Mas é estranho a gente parar para pensar essa palavra. Mas como? Exemplo, isso aqui é um tambor. Será que Lúcifer andava com um tambor do lado assim? Acho que é meio estranho. Não, assim não. Será que ele andava assim com um tambor? O adufe do lado do tambor? É meio estranho. Então eu estive meditando nessa palavra, irmãos, e refleti. Então a palavra diz: desde o dia que te criei, falando de Lúcifer, criei em ti o som do tambor, o som do adufe. Irmãos, o que fazia Lúcifer ser o mais belo não era a sua beleza exterior, mas sim o que ele representava. O que ele representava, isso era importante para Deus. Deus não se importa com a sua aparência. Deus se importa com o que você é para Ele. É isso que vale para Deus. O que você é para Ele. Irmãos, eu posso imaginar Lúcifer, em meus pensamentos, eu pensando, Lúcifer pegando então todos os anjos e fazendo aquele ensaio abençoado, né, diamante? Aleluia. Fazendo aquele ensaio abençoado e chegando diante de Deus e cantando, porque tudo é feito com ar de defesa, irmãos. Imagina, depois Deus está dizendo: bravo, bravo, não há ninguém como tu. Aleluia. Irmãos, você pode chegar, irmãos, num restaurante, se tiver alguém lá tocando um instrumento musical, qualquer instrumento, e você estiver sentado lá no restaurante, quando pensa que não, você já está batendo um pezinho já assim, ó. Mesmo que não seja louvor, irmão, porque a música atrai. Aleluia. A música ela atrai, irmãos. Você pode pegar uma criança que com 1 ano de idade que deu o primeiro passo, coloca um batidão do lado dela para tocar, esse funkão aí, desses horríveis, ela vai pensar assim, porque a música mexe. A música mexe com o homem. A música mexe com Deus, irmãos. Aleluia. A música mexe com o ser humano. E nós vemos hoje, irmãos, que a música faz parte de toda a derrota do mundo. Aonde tem morte, aonde tem roubo, aonde tem coisa errada, tem sempre uma música tocando no carro. Uma música terrível tocando. É por isso, irmãos, que quando nós mexemos com louvor, nós temos que ter muito zelo. Porque Satanás não suportou o louvor, não suportou a pequena adoração entre aspas que os anjos lhe prestavam. Não suportou. Quantas notas musicais tem a música? 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as notas principais. E 7 é o número do quê? 7 é o número de quê? Perfeição. A perfeição. Então a música, para ser perfeita, ela precisa ter 7 notas. As básicas, as fortes. Essas são as notas baixas. Eu acho que tem as notas sustenidas e outras bemol. Então, mas a música, para ser perfeita, ela precisa ter as 7 notas básicas, que são as notas fortes. Então a música, irmãos, a música ela é perfeita.
A música ela atrai. Porque há uma grande diferença quando você vem para a igreja e adora o Senhor no louvor. Se você chegar aqui secão, já você está no banco e já ouviu a palavra. Não, a palavra é o louvor ali quebrando os nossos corações. É quebrando. E nós então nos sentimos mais livres para adorar ao Senhor. O que será que Deus viu em Davi, irmãos? Um baixinho lampinha. O que será que Deus viu em Davi, irmãos? Os seus irmãos eram tão belos, tão bonitos, mas Deus escolheu Davi. Quando então os irmãos Davi estava andando, encontrava uma árvore, ele então cortava um pedaço daquela árvore, apontava a ponta, fazia uma lança e corria para caçar. Davi era diferente. Ele encontrava na mesma árvore, pegava essa árvore, cortava um pedaço de pau assim, mais ou menos desse tamanho, pegava uma lã de carneiro, colocava uma cordinha, aí se tinha uma árvore dobrada, colocava uma outra cordinha, uma outra, e sentava debaixo daquela árvore, sentava ali e tocava e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fácil em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Essa era a diferença, irmãos. Era isso que Deus via em Davi, a sinceridade da adoração. Era isso que ele via em Davi. Oh Deus, era isso que ele via em Davi. Satanás então não suportou o peso do louvor em si. Ele não suportou. Abra sua Bíblia agora, por favor, irmãos, em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 14. Aleluia. Vamos ler aqui juntos, para a gente já estar encerrando. Isaías 14, no versículo 13. Aleluia. Desculpa o horário, irmãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Isaías 14, versículo 13, todos acharam? Olha então o pensamento de Satanás. O pensamento. O pensamento então de Lúcifer. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Satanás então não consegue se manter no seu lugar. Não consegue. E com ele então arrasta uma terça parte junto. Irmãos, nem os anjos conhecem o tamanho do poder de Deus. Às vezes aqueles anjos então viam Lúcifer tão belo, forte, que achavam que ele fosse às vezes mais forte que Deus, porque Deus é supremo, não existe, não tem como calcular o poder de Deus. Deus é imenso, não tem como falar, não tem palavras no português e nenhuma outra língua terrena capaz de falar do poder de Deus. Poder é uma palavra muito fraca do tamanho da sua glória. Então Deus disse, então sentado, quando Lúcifer então pensou dessa forma, por quê? Lúcifer não precisou falar. Lúcifer não precisou falar, porque Deus sonda os corações. E ele estava aonde? Embaixo. Porque Lúcifer disse como? Subirei. Subirei, então significa que ele estava embaixo. E ele diz então: serei semelhante
ao Altíssimo. Aí Deus então diz: quem é semelhante a Deus? Irmãos, creio eu, aqui em nome de Jesus, eu tenho certeza, eu creio em nome de Jesus, que Miguel então foi criado aqui nesse momento. Porque o que significa Miguel? Você não sabe? Aleluia. Quem é semelhante a Deus? Isso significa o nome de Miguel. Então naquele momento, então, quando o Lúcifer então diz: subirei até o monte, serei maior que o Altíssimo. Então Deus do trono disse: quem é semelhante a Deus? Ele gritou: Miguel! Então Miguel naquele momento é criado. Esse é o significado de Miguel. Quem é semelhante a Deus? Naquele momento ele foi criado, então. E então ele escorraça com Satanás do céu, escorraça com ele de lá, acaba com ele. Irmãos, coloque em pé nesse momento, por favor, por isso. Irmãos, precisamos ser mais adoradores ao Senhor. No momento eu queria chamar o ministério de louvor, para o louvor que já está cansado já, mas eu queria louvar ele hoje e que você cantasse ele de uma forma diferente. Aí agora, aleluia. É um louvor que já está batido, porque a palavra de Deus diz: cantar ao Senhor no cântico novo. Então nós temos que renovar. Mas hoje Deus ficou no coração de cantar esse louvor que nós já tocamos milhares de vezes. Aleluia. Nesse momento eu queria que você desse a mão para o irmão do seu lado. Se tiver como aí, se estiver um pouco longe, aproxime, por favor, irmãos. Aleluia. Se aproxime do irmão do lado aí. Irmãos, vamos cantar esse louvor para Deus, adorando a Ele como nós jamais adoramos. Vamos cantar diferente esse louvor unido, se fosse um coral adorando ao Senhor. Nesse louvor aqui, eu vou cantar pouco, a gente vai cantar pouco, irmãs, para deixar os irmãos. Eu quero ver um coral lindo hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Adorando a Ele. Irmãos, não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não troque, porque às vezes nós podemos nos perguntar, que nem eu, antigamente eu tinha dose de diabo. Eu falei: Senhor, mas o diabo não tem jeito, não. Será que não tem uma chance para ele? Irmãos, não tem chance para o diabo, porque ele é um ser espiritual. Ele pegou um corpo espiritual, por isso não há perdão para ele. Para haver perdão precisa ter sacrifício de sangue. Então eu e você, nós somos privilegiados, porque Jesus se sacrificou por mim e por você, e hoje nós temos direito ao céu. É por isso que Satanás não tem nada a perder, e ele tenta contra a minha vida e sua vida todos os dias. É que nós não enxergamos o mundo de forma espiritual, porque nós somos carne. Se a gente enxergasse apenas espiritualmente, a gente já vai ter demônios por todo lado, potestade por todo lado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados que habitam nas regiões celestiais. É por isso, então eu e vocês, nós somos privilegiados, nós temos direito ao céu. Aleluia. Se você um dia pensava que Satanás tem jeito, esqueça disso, porque não tem mais jeito para ele. Ele pegou num corpo espiritual, por isso não há como o espiritual se sacrificar por ele. O sacrifício tem que ter sangue, e o sangue de Jesus é que nos purifica de todo mal. Aleluia. Vamos adorar ele então, diferente, bem forte. Ele
Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profunda se quer